Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando os irmãos colocar de pé, chegou a melhor hora, né? A palavra do Senhor. Oramos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor conhece cada coração, Senhor, cada pessoa que chegou neste lugar, Senhor amado. Toma teu servo, Senhor, está aqui, está preparado, Senhor amado. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Fala com cada um de nós, Pai amado. Guarda ele, Senhor Jesus. Livra ele, Senhor, de todo o mal. É o que lhe pedimos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Quero convidar os irmãos a primeira Bíblia, livro de Neemias. Livro de Neemias. A minha esposa ontem de noite perguntou para mim, essa madrugada praticamente, essa noite, perguntou para mim, tu já viu a palavra? Eu disse para ela, eu acredito que sim.
E eu dei uma folhada e eu falei para ela, eu preciso tirar amanhã, como eu trabalho com... Eu estou trabalhando com um pouco de zeladoria, né? Eu faço portaria, eu fico mais entre a portaria e fazer algum reparo dentro do... Mas coisa mais simples, então hoje eu consegui, como choveu, eu consegui ficar bem focado em estudar um pouco mais profundo e eu consegui aproveitar bastante o dia, ou melhor a tarde, né, que começa às 1 e solta às 7 da noite. Quero ler com os irmãos o livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número 16. Glória a Deus. Enquanto os irmãos testemunhavam, enquanto os irmãos, a minha esposa louvava, a irmã Venir lia a palavra, tudo se encaixava. Glória. Tudo se fechava, como se eu tivesse avisado todo mundo que palavra que ele ia ler. Aleluia. Capítulo 6 de Neemias, versículo 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glória a Deus. Vamos para o assento. Deus, maravilha. Aleluia. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estarmos aqui e avisar os irmãos que às vezes a gente fica meio com vergonha de ligar para o irmão pedir uma carona para vir aqui. Às vezes a gente quer ter o dinheiro do Uber para chegar até aqui. Daí a gente fica com vergonha, vou ligar para a Nova Vanessa, vou ligar para o Carlos para nós irmos lá. E daí a gente fica meio lutando, acredita que o carro vai vir lotado já e não dá para nos trazer, a gente não quer incomodar. Então, nós passamos algumas coisas bem difíceis de uns tempos para cá. E no dia 25 de janeiro, eu estava tomando café, acho que era um café da tarde com a minha família, e eu disse para minha esposa, 15 dias. Eu olhei para ela e disse 15 dias. E ela perguntou do que. Eu disse, não sei, alguma coisa de Deus vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia, até esses 15 dias. E eu orei a Deus e eu fui buscar na palavra nesses dias. Logo que eu li essa palavra, ou no mesmo dia ou no dia depois, e Deus falou comigo que ia me tirar do cativeiro. E eu pensei, que cativeiro que é esse? Aí eu fui para oração, e daí o 15º dia ia se terminar, o 15º dia seria dia 8 de fevereiro. E daí no dia, se não foge a memória, na terça, que o 15º dia seria na sexta, na terça ou na quarta, a minha ex-chefe entrou em contato conosco e perguntou, tu não quer uma vaga de zelador para cobrir umas férias? Aí eu conversei com a minha esposa e disse, amor, tem alguma coisa aí. Daí primeiro o horário era bom, das 8 às 13, depois o horário ela reviu lá com a parte dos síndicos lá, da síndica, e falou com eles lá, viu como é que era o cronograma, e era da 1 às 7. E eu nem tinha me lembrado desses 15 dias até então. Quando chegou na quinta-feira, me veio a memória do que Deus tinha falado comigo na mesa do Mano Café. Oh, Deus fiel. E daí eu vi que era Deus que estava me tirando daquele cativeiro ali. Porque agora, no sábado, foi o encerramento do meu seguro-desemprego. Então, para adiante, eu não teria mais dinheiro. Numa visão humana, eu estaria dependendo, de alguma providência que Deus pudesse fazer.
E hoje, para a glória de Deus, já tivemos mais um sinal de Deus. Mais um sinal de Deus que Deus está agindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não nos deixa só. A minha esposa até esses dias falou: a irmã Maria sempre tem um testemunho. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. A irmã Maria sempre tem um testemunho. A irmã Maria sempre tem um testemunho. E eu disse para ela também: olha só, ela persiste. Ela vai, ela não se entrega. Aleluia. E é bom, irmãos, quando a gente pode se espelhar, irmã Maria, em alguém, na fé de alguém. A Bíblia diz, Paulo disse: imitai a fé dos vossos líderes, dos vossos pastores. Aleluia. A palavra que eu li aqui com os irmãos está um pouco à frente do que eu quero dar uma introdução. Esse personagem, irmão Vladimir, é bem conhecido nosso, mas ao mesmo tempo ele tem algumas coisas que a gente não ouviu falar ainda. Ele tem algumas coisas ainda que a gente não captou ainda do texto. E dentre essas coisas eu fui lendo, fui procurando para saber o que Deus queria, qual era a vontade de Deus, qual que era o foco da parte de Deus, que Deus queria nos trazer à mente, trazer o entendimento. E eu fui lendo até o nome Neemias. Neemias significa o Senhor consolou, ou o Senhor consola. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Neemias não era um funcionário simples do rei. Neemias não era um carregador de bandeja do rei Artaxerxes I, rei da Pérsia, rei persa, que reinava sobre, aleluia, aquele território todo sobre a Babilônia. A Bíblia diz que Neemias, ele apresentava o vinho para o rei e ele provava da comida. Ele era o único que tocava a colher na comida do rei. Não podia acontecer nada com ele, ele protegia o rei. Então ele não tinha só a confiança do rei, ele tinha a lealdade do rei. O rei olhava para Neemias e via sempre um sorriso nos olhos de Neemias, no rosto de Neemias. Sempre via Neemias ali, servindo a sua comida, entregando na sua mão o vinho e dizendo: ó rei, eu já provei, não tem problema nenhum. Neemias, ele tinha todo o conforto, irmão José, de dentro do palácio. Neemias morava provavelmente no palácio, talvez em algum lugar um pouco afastado dali do conforto do rei, mas ele morava no território do palácio. E a Bíblia diz que Neemias fica sabendo então do final do exílio. A Bíblia diz que Jeremias profetizou que Israel ia entrar em um período de exílio. Alguns anos atrás, uns 15, 20, quase 20 anos atrás, eu lia isso sobre o exílio e o Espírito de Deus falou comigo que o exílio foi uma disciplina da parte de Deus para Israel. E eu fiquei meditando nisso, e depois então eu vi os pregadores também comentarem sobre isso. Então Israel foi exilado, foi para a Babilônia, e Neemias estava ali. Ao final do exílio, Neemias estava ali servindo ao rei, que não era um rei que temia a Deus, mas Neemias estava ali. A Bíblia diz que chegou algumas pessoas até ele, e ele perguntou: como é que está a minha família? Como é que estão os meus irmãos? Como é que está a minha cidade, como é que está? A Bíblia diz que aqueles homens disseram para Neemias: olha, Neemias, a cidade está destruída. Os muros foram queimados ao fogo, reduzidos quase a pó. As portas estão queimadas. O que eles fizeram? Eles deixaram bem claro que estava tudo acabado. A Bíblia diz que Neemias orou, jejuou, pranteou por algum tempo. Segundo a história, Neemias por 4 ou 5 meses ele estava orando.
E o rosto dele não se mudava. E chegou um dia que ele se apresentou diante do rei. E o rei olhou para ele e disse: Neemias, tu estás triste? Por que tu te apresenta triste na minha presença? O rei poderia executar Neemias por causa que era Neemias, depois da rainha, era Neemias que era um outro rosto que o rei via. O rei não poderia ficar triste ao ver alguém que deveria lhe transmitir paz, alguém que deveria lhe transmitir alguma coisa boa. A Bíblia diz então que Neemias disse: ó rei, como que eu não vou estar triste? Se a minha cidade foi arrasada, os muros da minha cidade foram arrasados, queimados a fogo, como? Os meus irmãos, a minha família está arrasada. A Bíblia diz que Neemias, ele não pediu nada de cara para o rei, ele não pediu favor algum. O rei ofereceu ajuda. Eu vou tentar correr um pouquinho para os irmãos entenderem e para mim poder chegar onde nós precisamos chegar. A Bíblia diz que Neemias, então, foi através do rei, o rei ofereceu ajuda para Neemias e disse: o que tu quer? Aí o rei e a rainha se pronunciaram para Neemias e disseram: pede o que tu quer e me diga quanto tempo tu vai demorar para voltar. Neemias era importante para aquele lugar. Só que Neemias, ele tinha uma missão para fazer, alguma coisa ele tinha que fazer. A Bíblia diz que Neemias, então, ele se voltou para a terra de Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, junto com alguns, a Bíblia diz que ele tinha recebido autorização para comprar madeira, para buscar madeira, para, aleluia, refazer os muros e as portas e os portões de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele chegou, ele não falou nada para ninguém. Ele entrou em Jerusalém e ele foi olhando, e ele foi olhando, e ele foi olhando até que quando ele finalizou, que ele terminou de olhar, ele disse, chamou todo o povo e disse: o Senhor me concedeu que eu viesse aqui e o rei me deu cartas para que eu reconstruísse junto com vocês. A Bíblia diz que Neemias então fez uma grande chamada ali. Naquela cidade pessoas já moravam ali, mesmo ela arrasada. Só que quando ele colocou os pés ali, o que aconteceu? A intenção dele era boa, mas o que poderia dar de errado? Ele foi só reconstruir os muros. Ele não foi se meter no território de ninguém. A cidade era a cidade da família dele, era do povo de Israel, era, quem sabe, primos ele tinha ali, quem sabe ele tinha pessoas que eram seus entes queridos, que eram do seu, realmente seu sangue de distância, mas ele estava ali. Mas a Bíblia diz que 3 homens se apresentaram, e um deles era o governador de uma cidade, de um lugar. Aleluia. Tobias, Sambalate e Gésem. Eles se levantaram contra Neemias e eles disseram: o que tu quer aqui? O que tu quer fazer aqui? Por acaso tu vai conseguir construir isso? Tu vai fazer ressuscitar a cinza das pedras? O que eles tinham para oferecer para Neemias? Eles não tinham nada, mas o que eles tinham era desprezo. Quantas vezes, aleluia, presbítero Carlos, as pessoas não têm um conforto para oferecer, e o que elas oferecem é um desprezo. Eles não querem nem que a gente comece, eles não deixam nem a gente colocar a mão na obra e já dizem que não vai dar certo. Eles não conseguem nem dar uma palavra de: se eu não posso te ajudar, aleluia, de alguma forma eu vou te motivar a fazer, aleluia. Se eu não posso botar a mão na obra, eu não vou te puxar para baixo, te atrapalhar. Mas não foi assim com Neemias.
Aleluia. O que aconteceu com Neemias? Neemias, ele foi desmotivado. Humanamente, ele deveria abandonar. Eu fui ali para ajudar e o povo não aceita. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias, então, mesmo assim, foi lá diante do povo e começou a convocar o povo a ajudar, e começou a convocar o povo a fazer um monte de coisa. Aleluia. A Bíblia diz que havia dois tipos de oposição. Existia a oposição externa e existia a oposição interna. A oposição externa era Tobias, governador, se não pode memória, governador de Samaria. E havia Sanbalate, que era parente dos oficiais, eles tinham influência. A Bíblia diz que havia também Jesse, que era árabe, que também tinha influência. A Bíblia diz que eles não se cansaram. Eles queriam a todo custo desfazer aquilo que Neemias estava começando. A Bíblia diz então que Neemias começa a se mover. A Bíblia diz que até a metade do muro fica pronto. Porque os irmãos sabem que para construir essa igreja aqui, tu não consegue montar a estrutura toda dela em um dia só. Não tem como. Tu vai começar a montar, chega uma hora que a parede, como a gente diz, está verde, vai cair. Então não dá para fazer. E Neemias o que fez? Aleluia! A Bíblia diz que a oposição era tanta que eles estavam trabalhando com uma mão e com a outra eles carregavam espada. A oposição era tão forte, irmã Vanessa, que com uma mão eles carregavam a espada e com a outra eles colocavam a pedra no lugar. Eles posicionavam a pedra no lugar. Imagina só, irmãos, aleluia, com a espada empunhada ali pronto para guerrear, mas não conseguia, aleluia, sustentar a pedra totalmente com as duas mãos. Tal era o esforço que eles faziam. A Bíblia diz que não era só a espada, eram as flechas. Havia alguns que estavam com seu arco e sua flecha entesourado e estava pronto ali. A Bíblia diz que Neemias então posicionou-se com alguns ali que estavam com uma trombeta. A oposição era tanta que eles convocaram até o obreiro do templo, até o sacerdote do templo. Eles disseram, eles subornaram, Sanbalate subornou o sacerdote do templo e disse: leva Neemias para dentro do templo, ele não é digno. Se ele entrar dentro do templo, nós vamos poder acusar ele, nós vamos poder colocar ele em vergonha. Não pode, ele é impuro para entrar dentro do templo. E o sacerdote mandou chamar Neemias e disse: Neemias, entra para dentro do templo, porque certamente eles vão vir para te matar e tu tem que se refugiar aqui. Será que não tem alguém que muitas vezes é na nossa confiança? Será que não tem alguém que talvez seja nosso amigo, nossa amiga, que pode ser usado pelo diabo para nos destruir? Quem? Aleluia. Neemias mandou matar o sacerdote. Neemias mandou matar Tobias. Não mandou matar Tobias, nem Sanbalate, nem Jesse. A Bíblia diz que a oposição era tanta que quando eles estavam, imagine, irmãos, as portas eram feitas, os portões eram feitos de madeira. Eles estavam terminando. Se usa uma palavra que eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha visto, eu acho que eu não tinha lido ainda, que o significado é como se fosse uma janelinha numa porta. Eles estavam conseguindo fechar
os portões, montando as madeiras, pense, montando as madeiras por pranchão, por exemplo. Eles estavam terminando de montar e logo veio o Sambalate. Um deles logo veio e o que ele fez? Olha, desce. E pela quinta vez eles mandaram chamar Neemias e disse: desce, porque nós vamos mandar, nós temos aqui, a carta estava aberta. Mandaram diante de Neemias e disseram: está aqui, ó, nós temos uma carta e nós vamos dizer para o rei que tu quer se tornar rei de Judá. Tu quer passar por cima dele, tu quer se tornar, tu quer tomar o poder dele aqui. E a Bíblia diz que Neemias estava sendo apresentado para ser governador. Neemias era governador de Jerusalém. Neemias ele tinha ido apenas para reconstruir, mas o sucesso da construção foi tão grande que com certeza o rei Artaxerxes mandou lá uma carta e disse: apresente Neemias para ser governador. E a Bíblia diz que Neemias foi então nomeado governador. Mas aqueles homens, subestimando Neemias, achando que Neemias era, ele era imaturo, acharam que Neemias ia ceder. E motivando Neemias a descer. Porque se Neemias descesse, ele não ia terminar a construção. Ele tinha que acabar as portas. Aqueles homens que estavam ali, eles eram inimigos de Israel. Eles eram amonitas, eles eram oronitas, eles eram árabes, eles eram afastados do povo de Deus. Então, de alguma forma, eles queriam destruir novamente. Eles não queriam a construção, eles queriam ver as cinzas. Irmãos, é difícil. Os irmãos não me entendam mal. Eu sei que o meu Vladimir está vindo, está voltando agora. E veio antes que seja tarde. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. Olha só, a maioria das pessoas que não ficam perto da gente, que não querem nos abraçar, que não querem, não fazem questão de nos abraçar, são pessoas que preferem ver as nossas cinzas. Irmão, eu como crente, é triste eu dizer isso, mas eu não estou falando no nível só de igreja, estou falando no nível geral, até o simples mesmo. A maioria das pessoas, elas querem ver a gente em cinza. Tu acha que não vai ter pessoas que vão ficar felizes se a irmã Vaneira não vai se separar? Vai, irmãos. Tu acha, irmão José, que não vai ter pessoas que vão ficar felizes com vocês se separar? Vai. Pessoas humanas. Mas aí que está. Alguém que não tem discernimento e alguém que não cuida em observar as Escrituras vai querer isso. Alguém que não quer Deus aqui dentro. Alguém que está no engano. Porque assim, irmão, às vezes eu vejo que Deus tem algo contigo, mas tu começa a crescer tanto espiritualmente. Tu começa a crescer tanto espiritualmente que aquela beleza espiritual que eu vi, eu começo a olhar para ti e eu começo a sentir inveja. Era isso que aqueles homens tinham. Como eles não tinham condições de construir, eles queriam que permanecesse destruído. A oposição externa era clara. O cativeiro tinha acabado. O povo de Israel podia voltar para suas casas, estava tudo bem. Mas o que aconteceu ali? A Bíblia diz que havia oposição interna. Qual era a oposição interna? Os homens da cidade,
Os governadores ao redor, eles oprimiam o povo. O povo chegou em Neemias e disse: olha só, eu tinha fazenda, eu tinha olivais, que é um conjunto grande de árvores de oliveira, eu tinha pomares, eu tinha vinhas, plantação de uva, mas eu tive que entregar para senhores, para que eu pudesse ter comida, para me poder pagar imposto ao rei. Tem mais uma coisa, aí veio outro. Olha só a dimensão do que Neemias estava passando. Aí veio outro e disse: sabe o que é? Eu tive que entregar os meus filhos. Eu tive que entregar os meus filhos porque eu não tenho nem comida para comer. Pelo menos eles lá dentro, aí eu vou conjecturar isso. Isso que eu vou falar agora não está escrito ali. Eu vou conjecturar. Pelo menos ali dentro, onde eles estão servindo como escravos, eles têm comida. Eu não posso, aí a Bíblia diz assim: eu não posso trazer eles para cá de volta, porque eu não tenho comida para dar para eles. Qual era a pressão dentro de Jerusalém e a pressão fora de Jerusalém? Como estava destruído. Aí não termina por aí, tem mais coisa. Tem mais uma coisa. O imposto que eles cobram de nós é um exagero, é muito alto. E o que Neemias fez? Neemias ouviu e disse: eu vou falar com as minhas palavras, eu vou ver a respeito disso. E Neemias foi e chamou os homens, os nobres daquela cidade, os nobres daquela região, convocou uma assembleia contra eles, convocou uma assembleia, os anciãos da cidade, os anciãos daquela volta e os nobres, todos convocados naquele lugar, e disse para eles: por acaso nós não somos todos irmãos? Nós não somos todos de Israel?